a gente evoca um outro conceito de um psiquiatra chamado Igor Caruso, que ele fala o seguinte, olha, a origem das neuroses, a origem dos sofrimentos, a origem da tua doença, a origem da depressão, a origem da ansiedade, a origem do descaminho, a origem da infelicidade, é uma coisa que o Igor Caruso chama de repressão da consciência moral. Conectando tudo, quando você reprime a consciência moral, ou seja, quando você reprime esse princípio de ordem que você carrega dentro de você, ou seja, quando você não se compromete a dar uma resposta que vale a pena para essa pergunta central da doutora Egger, e agora estamos diante de um cenário de crise, porque a crise mundial é uma crise de santos, e o santo é aquele sujeito que ordena essa pergunta, e agora, diante de um princípio eterno, diante de um princípio eterno, as portas do inferno não prevalecerão. Por que as portas do inferno não prevalecerão? Porque no peito de cada homem tem uma coisa chamada liberdade. O homem ele pode ser livre. Ele pode ser livre até seu último suspiro. O homem ele pode ser livre, mesmo que um outro homem tirano, forte, pegue a sua cabeça e o afogue numa tina de sangue, e você comece a ser asfixiado pelo seu próprio sangue, até que você morra, até o último segundo. Até o último segundo que você respira, você ainda é livre. Você ainda é livre. Você pode orar ao bom Deus, você pode agir com dignidade, você pode agir com decência, você pode agir diante da transcendência, você pode agir de modo fiel. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. O verbo, ou seja, a gente poder falar dessas coisas é a prova viva de que a liberdade está de pé. Talvez a liberdade social caia. Talvez a liberdade de ir e vir caia. Talvez a liberdade financeira caia. Talvez a liberdade de expressão, de mídia caia. Mas a única liberdade que importa, que estrutura o mundo, essa nunca vai cair. Porque enquanto houver um justo, a cidade vai ser preservada. Não é assim? Enquanto houver um justo na cidade, a cidade vai ser preservada. As bolas de fogo não cairão do céu. Né? Os anjos irados não passarão abatendo a todos, porque enquanto um único sujeito, e olha só, enquanto um único sujeito, e aqui o tributo deve ser feito. Esse é o momento de prestar tributo a esse justo, a esse sujeito que lucidamente, por décadas, foi a voz sozinha que clamava no deserto contra a tirania do comunismo que marchava sobre toda a face da terra e que no Brasil, preservou uma liberdade interior que permite que eu e você possamos falar disso, quer queira, quer não, goste ou não. Não adianta fazer carinha. Esse sujeito chama-se Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho foi o homem justo que encarnou esse princípio de falar o que estava vendo, encarnou essa liberdade interior que permite que eu, você, Henrique e todos esses convidados aqui hoje pudéssemos, de algum modo, evocar o verbo e falar do verbo. Então, tributo feito. Essa liberdade que eu e você ainda podemos gozar, e eu não estou falando de uma liberdade social, eu não estou falando de uma liberdade financeira, eu estou falando da única liberdade que importa para o ser humano, que é a liberdade de caminhar diante da verdade, essa liberdade que os papas rasguem suas vestes, que os bispos rasguem suas vestes, que os pastores rasguem suas vestes, que os intelectuais rasguem suas vestes. Esses sujeitos que eu acabei de anunciar não são metade, não tem metade da personalidade, da integridade que esse homem chamado Olavo de Carvalho tem. Porque este homem chamado Olavo de Carvalho devotou uma vida inteira a que eu e você possamos ser livres. Nessa liberdade profunda e única necessária, chamada liberdade humana. Liberdade humana. Tá? Então, Olavo de Carvalho, muito obrigado. Muito obrigado.